E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouco do Fluminense e Grêmio, falando um pouco do Fernando Diniz, do Santos do Sampaoli, porque na verdade eu tinha até prometido não falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Não é prometido, eu disse que dificilmente ia falar da rodada do campeonato, porque eu participei do Debate à Sopra no Desimpedidos nesta segunda-feira. O programa foi gravado hoje de manhã, agora é segunda-feira à tarde. O programa vai ao ar hoje à noite, né? Eles estão editando lá, vão cortar todas as coisas importantes que eu falo, só vão deixar as coisas que eu me comprometo, como sempre fazem. Brincadeira. Mas assim, não dá pra não falar desse Grêmio Fluminense e no final das contas, até dando satisfação aí pra boa parte do público, vira e mexe, me pergunta, fala do Fluminense, fala do Sampaoli, fala do Fernando Diniz, fala do Santos, o que você acha? Eu até já fiz vídeo do Santos, e do Fluminense eu não tinha feito ainda, tô fazendo mais do Fluminense só agora. E a questão é, muitas vezes perguntam, mas você acha que vai dar certo? Você acha que vai ter futuro? Bom, tô gravando aqui na quadra do meu prédio, dá pra ver que tem avião passando, né? Vocês já conhecem. Mas então, eu acho que já deu certo, tá? Talvez não dê certo o resultado, porque a gente ainda tá os dois não ganharam nenhum título, né, estadual. As competições nacionais ainda estão em andamento. No caso, o Campeonato Brasileiro está no começo ainda. Sul-Americana também está no começo e o Santos já até caiu fora. Então, talvez não dê certo em títulos, mas ela deu certo em algumas coisas. O que a gente já viu até agora já é suficiente para acabar com muitas desculpas que a gente via, né? Então, por exemplo, o dirigente usava muito desculpa de não vou contratar técnico estrangeiro porque não conhece o futebol brasileiro. Não vou contratar o cara assim, que tem um estilo mais assim, porque a torcida não vai gostar, porque não vai dar certo, por causa disso, aquilo. Daí técnico muitas vezes também fala, não dá pra jogar assim porque não tem tempo de treinar, não dá pra jogar assim porque senão o jogador não entrosa, não dá pra fazer isso por causa daquilo. E na verdade assim, a gente tem uma série de desculpas que sempre são aplicadas para não fazer o que deveria fazer, que é fazer os times brasileiros jogarem melhor, porque o nível de futebol coletivo do futebol que se joga aqui no Brasil tem caído muito, isso é muito nítido, a gente tem visto. O futebol passou por uma grande evolução nos últimos 10 anos, né, uma evolução acentuada, e o Brasil não acompanha essa curva de crescimento, né? Então a gente vê muita desculpinha por aí, técnico inexperiente, técnico disso, aquilo, não conhece o Brasil, sei lá o que. E no final das contas, acho que o Sampaoli e o Diniz, neste ano, somando mais alguns trabalhos recentes aí também do Thiago Nunes, que, por exemplo, continuou, ele deu continuidade ao trabalho do Fernando Diniz no Atlético Paranaense no passado, um trabalho que começou muito bem, mas perdeu a mão claramente, e o Thiago Nunes sobre reencontrar esse caminho, sem desfigurar, sem tirar as características boas que o time vinha adquirindo. Daí você vem com o Sampaoli e o Fernando Diniz este ano e acabaram as desculpas, né? Então, por exemplo, desculpa de que, no caso do Sampaoli, técnico estrangeiro não dá pra vir porque não conhece a realidade do futebol brasileiro. O Sampaoli não conhecia, né? O Sampaoli conhece o Santos porque, assim, acho que quem conhece um pouco de futebol conhece o Santos como instituição, mas o elenco do Santos, o time do Santos, tem a estrutura que o Santos tinha disponibilizado pro Sampaoli. Tenho certeza que o Sampaoli só conheceu tudo isso quando recebeu a proposta de trabalho no Santos. O Fernando Diniz, por exemplo, o tempo de trabalhar, não tem elenco bom. O Fernando Diniz, o Sampaoli também, pegando agora o Fernando Diniz, o elenco do Fluminense é desfigurado pela segunda vez seguida, né? Então há 2 anos o Fluminense já passou por uma reformulação muito grande, por um desmanche. Daí no final do ano passado passou por um novo desmanche, perdendo um monte de jogador, e no final das contas o Fluminense tem um elenco muito fraco. Até teve o reforço do Ganso e agora, mais recentemente, do Pedro, mas o Pedro ainda está chegando, nem titular virou ainda, né? Tá tentando reencontrar aí sua posição ali no Fluminense com esse novo trabalho. E o Fluminense tem jogado. É muito nítido que o Fluminense teria resultados muito melhores se o elenco fosse mais forte, né? Alguns jogos ficou claro que o Fluminense sentiu falta de um jogador melhor, né, dentro da área, de um jogador um pouco com alguns jogadores um pouco mais decisivos em alguns momentos. O Fluminense talvez tivesse chegado à final do Campeonato Carioca, talvez tivesse
vencido o Goiás na estreia do Brasileiro. Foi um jogo bem estranho, todo meio maluco, pênalti perdido, na hora de que acabou a luz, na hora de bater o pênalti acabou a luz, todas aquelas coisas, foi um jogo bem maluco. Então, mas a gente já vê algumas coisas acontecendo ali, né? E assim, não conhecia, não teve tempo de trabalhar, o Fernandinho chegou, pegou, já botou o time para jogar. O São Paulo pegou, chegou no terceiro jogo, o Santos já estava dando varia no São Paulo, lá no Campeonato Paulista. Quer dizer, o técnico bom, o técnico que tem método, o técnico que sabe passar aquilo para o jogador, ele consegue. Se isso vai dizer que eles vão ser campeões, provavelmente não. Brasileiro, provavelmente eles não serão, porque não tem elenco para isso. Então na hora que precisar rodar mais o time vai sentir. Mas mesmo essa coisa de rodar o time bem treinado, pode ficar trocando jogador, né? Você vê que o Santos, por exemplo, contra o Grêmio, jogou com metade do time, não vou dizer que é reserva, mas metade do time, porque o São Paulo escolheu botar aqueles jogadores porque ele quis, deixando alguns titulares no banco. Mas metade dos jogadores que formavam o time base que o Santos vinha usando, não jogaram como titular contra o Grêmio. E ainda assim o Grêmio foi lá e ganhou. O Santos foi lá e ganhou do Grêmio em Porto Alegre, jogando muito bem, sobretudo no primeiro tempo, trocando um monte de jogador. O Fluminense tomou 3-0, foi lá, virou contra o Grêmio também, um jogo espetacular, e assim, e não foi só acaso, né? Teve o segundo gol do Fluminense, que foi uma falha do goleiro, mas pô, o Fluminense estava marcando saída de bola, isso é um mérito. Depois que virou, depois que empatou, o Fluminense continuou martelando o Grêmio até virar para 4-3. Depois o Grêmio voltou a martelar, mas assim, o Fluminense jogou, foi para cima e tava sem o Ganso, né? O Pedro entrou no segundo tempo só, quer dizer, o time daquele jeito ali. Então, um time bem treinado pode trocar algumas peças que continua forte. O Barcelona continua assim, Barcelona, claro, mas assim, times europeus trocam muito de jogadores, às vezes não perde padrão, não sente tanta diferença assim. E, claro, se perder o Messi, o Barcelona sente muito, mas vira e mexe, fica rodando ali as figuras em campo e continua com o mesmo padrão de jogo. E aqui no Brasil o pessoal tem muito pudor disso, ele fica essa coisa de usar o time em reserva inteiro. Por que não pode usar só alguns reservas? Por que não pode rodar um pouco o elenco para você, em vez de dar descanso para todo mundo num jogo só, dar descanso para alguns jogadores num jogo, daí dar descanso para outros jogadores no outro jogo? Não vai perder entrosamento se o time estiver bem treinado, não vai perder desempenho se o time estiver bem treinado. Isso o Santos tem mostrado, o Fluminense tem mostrado, o Atlético Paranaense foi campeão paranaense jogando com o time sub-23, aliás foi bicampeão paranaense jogando com o time, não é sub-23 na verdade, né? Um time, antigamente a gente chamava de aspirantes, né? Era um time meio de novatos, meio de jogadores que estavam sem espaço no elenco principal, mas assim, o Atlético Paranaense foi bicampeão paranaense jogando com um time alternativo, não perde padrão de jogo. Eventuais problemas do Atlético são outros, mas não esse. Então, acho que o trabalho desses técnicos, o Roger no Bahia já tem mostrado, você acabou de chegar no Bahia, você vê impacto imediato, o Bahia jogando bem, melhorando, o Douglas e o Gregory formando uma dupla de volantes sensacional no jogo contra o Avaí, destruíram o jogo os dois juntos ali. Então você vê como os times que estão pensando um pouco diferente conseguem ter resultado com jogadores que improváveis, né? O Douglas, por exemplo, foi era odiado pela torcida do Corinthians, no Bahia tá jogando bem, então, não é só isso, tá com um tipo de treinamento, com um tipo de jogo que tá ajudando o trabalho dele, tá fazendo com que ele consiga mostrar mais trabalho, ter uma chegada melhor na área, coisa que ele não estava conseguindo ter. Então, um time bem treinado consegue jogar, o Fernando Diniz tá mostrando isso, o São Paulo tá mostrando isso, até muito comecinho de trabalho, mas a gente já viu o impacto do Roger no Bahia, o Barroca no Botafogo. É muita desculpa que às vezes a gente vê técnicos que às vezes até tem muitos recursos em mãos para trabalhar, e a gente está vendo agora times que estão trabalhando do jeito que dá, com limitação técnica ali, limitação financeira, fazendo grandes times dentro do seu potencial e conseguindo bons resultados. Acho que esse Fluminense e Grêmio foi um prêmio a essa filosofia do Fernando Diniz. Talvez o Fluminense não continue tendo esse nível de resultado, mas foi um prêmio a isso, mostrar como esse tipo de futebol é interessante, é legal, como o brasileiro gosta disso. Você vê que é o assunto do dia, todo mundo falando desse Fluminense e Grêmio, é um jogo que nem estava passando na TV aberta, e um jogo que fez todo mundo ficar ligado, porque o brasileiro gosta de futebol, sim. O brasileiro gosta do seu time acima de tudo, mas gosta de futebol bem jogado. O problema é que tem sido difícil ver futebol bem jogado sem ser os da Europa ou os do seu próprio time, que o cara quer ver, ele se emociona com aquilo acaba cativando ele, porque tem um envolvimento emocional diferente.
Então, o Fluminense está de parabéns. Acho que assim, claro, os gremistas não gostaram, os colorados, os rubro-negros, os botafoguenses, os vascaínos não gostaram, mas fora isso todo mundo ficou feliz vendo aquele jogo, e até a forma heróica como um time limitado como o Fluminense conseguiu reagir contra um dos melhores times do Brasil, pressionando, jogando bola, indo com coragem. E o time com menos recursos pode jogar assim. Sim, não precisa só ficar na defesa, ficar só se resguardando e torcendo para conseguir um golzinho de 1 a 0 ou ficar no 0 a 0 e tá beleza. Mas é isso, então, um comentário mais geral da rodada, assim, mas muito inspirado aí no Fluminense. O Fernando Diniz e um pouco no Santos do São Paulo, que também ganhou do Grêmio semana passada, né? Coitado do Grêmio, que acabou virando alvo. O Grêmio que era o único, até 2 anos atrás, era um dos únicos representantes um pouco dessa filosofia no futebol brasileiro, né? De um time que estava jogando bonito, aberto, tudo. Tem aparecido os outros casos agora, legal, graças a Deus, e o Grêmio acabou sendo vítima disso, né? E que o próprio Grêmio se emende um pouco, descubra o que pode estar dando errado lá para ter perdido esses jogos em casa agora no começo do campeonato. Mas é isso, então, bom, fica ligado no Desimpedidos. Então, participei do Debate Assopra, falei algumas coisas lá, sei que vocês vão ficar bravos com algumas coisas que eu posso ter falado lá, ou ficar feliz, sei lá, né? Deve ser entrar às 7 da noite agora, dessa segunda no Desimpedidos. Mas é isso então, tá bom? Um abraço e até mais. Ah, não! Se inscreva no canal, clica no sininho, comente aqui embaixo também. Fale o que vocês acharam de Fluminense e Grêmio. Tá? Falem o que vocês acharam de Fluminense e Grêmio, mesmo se vocês não forem, aliás, principalmente se vocês não são torcedores do Grêmio ou do Fluminense. Fala o que vocês acharam do jogo, tá bom? Então é isso, agora sim, um abraço e até mais.